Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Diálogo Espírita. Nós temos a satisfação de anunciar a participação especial em nosso programa do pesquisador espírita Cosme Massi. Vocês lembram? Ele esteve aqui em outra oportunidade para gravar uma entrevista especial conosco, que foi justamente a do programa número 300, no dia 8 de dezembro. E agora ele marca a presença mais uma vez com a gente para um bate-papo com a Rose Heidman, no Tema Livre. Depois do Cosme, nós temos o Carlos Augusto Parchin, que vai encerrar o programa com o quadro Presença Literária, quando vai falar sobre o livro Pensamento e Vontade, do mentor Emmanuel, através da psicografia do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Bom programa a todos. Olá, amigos. Temos hoje a grata satisfação de contarmos aqui com Cosme Massi, nosso conhecido palestrante espírita, professor universitário, foi reitor e diretor acadêmico por muitos anos, graduado em Física, doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, ganhador de prêmio em Lógica Matemática, e é uma honra nós contarmos com a presença dele aqui hoje para nos auxiliar, para nos trazer conhecimento sobre a doutrina espírita. E aproveitando, seja muito bem-vindo, Cosme, é uma alegria tê-lo aqui. Nós já vamos tentar explorar o conhecimento que ele tem perguntando. Nós temos visto a divulgação cada vez mais intensa de obras a respeito de temas espiritualistas, muitos com o título, obra espírita, romances, pesquisas, trazendo diversas formas de apreciação da doutrina espírita, algumas que a gente não tem, às vezes, nem condição de avaliar com profundidade, tal o número que aparece. Como é que nós podemos hoje nos posicionarmos em frente a esse conhecimento todo? Assistir palestras, ler as obras novas que aparecem, estarmos a par da atualidade, é importante, é o fundamental, é suficiente para nós nos dizermos conhecedores da doutrina espírita? Então, esse fenômeno que a gente tem hoje, como sempre tivemos na história da humanidade, principalmente depois da invenção da imprensa, uma quantidade considerável de livros tratando, às vezes, da mesma temática, é um fenômeno natural. A gente não deve considerar isso como um problema. Se você olha a própria explicação que Kardec vai dar no último livro que ele produziu, chamado Catálogo Racional, ele recomenda mesmo que o espírita deve ler muita coisa, tanto os prós até os contra, para que ele possa saber fazer análise e se sentir seguro mesmo na sua crença. Diante da vasta literatura nos diversos formatos, o que é importante é que o indivíduo que quer estudar espiritismo, primeiro faça a base dele em Allan Kardec. Porque aí depois que ele estuda bem a obra kardeciana, ele está preparado para ler o que ele quiser, em qualquer formato, e fazer as distinções, perceber quando o autor está exagerando, está indo além daquilo que a ciência e a filosofia espírita permite que vá. Então ele vai poder, por si mesmo, fazer essas distinções e escolher os autores que ele acha que está contribuindo melhor para a sua compreensão do espiritismo. Então não vejo nada de negativo na quantidade de livros diferentes. O que é ruim é se o indivíduo ficar lendo tudo isso apressadamente, sem base, sem fundamento. A gente diz o mesmo, eu sou físico, a gente diz o mesmo com respeito à física. Se você quiser aprender física por revistas de divulgação, por vários livros que você encontra que não são os livros que constituem os livros textos fundamentais da física, você vai ter uma compreensão equivocada. Ninguém vai aprender física vendo um programa na televisão que explora um pouquinho da física ou lendo uma revista específica aí de divulgação geral. Você vai ter que mergulhar no grande autor para aprender primeiro com ele. Então a gente recomenda, estude Kardec, aprenda bem Kardec e leia tudo aquilo que você achar que gosta, que ele está lhe ajudando, compreendendo, porque aí você sabe fazer a separação daquilo que está de acordo, daquilo que não está. Considerando esse acesso ao conhecimento, o interesse que o tema espiritual mediúnico tem despertado,
Nós temos sido procurados, nos enviam questões, nos procuram na Casa Espírita, por uma série de pessoas que ouviram falar, por exemplo, que tem mediunidade, que sentem alguma coisa diferente, que gostariam de saber sobre a mediunidade. E normalmente a gente faz isso, recomenda o estudo. Mas essas pessoas nos questionam. Dizem que quando Kardec, quando surgiu a doutrina espírita, foi trazida através de médiuns. Então a mediunidade sempre existiu. Para ser um bom médium, né, considerando as condições pessoais de cada um e o que tem de possibilidade de acesso, para ser um bom médium, considerando que a mediunidade é natural, precisa estudar a doutrina espírita? É o que eles nos perguntam. Claro, e com razão a pergunta, porque a mediunidade é uma faculdade, e vai dizer Kardec, ela tem a ver muito com o seu organismo, por isso que não é uma faculdade que todo mundo possui, no sentido técnico do termo mediunidade que Kardec vai usar. Nem todo mundo é médium psicógrafo, psicofônico, ou seja, recebe ditados escritos dos espíritos ou fala, transmite o pensamento pela voz dos espíritos. Nem todo mundo tem essa faculdade. Agora veja, se você tem a faculdade, toda a faculdade, uma vez que você constate que você a possua, você deve saber como usar. Aí entra o estudo. O estudo é fundamental no uso da faculdade. Como usar a faculdade da melhor forma possível, para tirar o melhor proveito possível. Como interagir com os espíritos, de que forma fazer essa sintonia com os espíritos. Como saber identificar os diversos tipos de espíritos que poderiam fazer uso da faculdade. Ou seja, todos esses elementos teóricos que dão a você condições de fazer bom uso. Para usar talvez uma metáfora, se você, por exemplo, entra num laboratório de física com aqueles diversos aparelhos, você não vai saber o que fazer. A mediunidade é uma espécie de laboratório, de aparelho. Agora, se você estuda a física e as teorias que te ajudam a fazer bom uso daquele aparelho, você vai ter um resultado muito melhor. Então a gente costuma dizer, o estudo é fundamental para que você faça o melhor possível da faculdade, caso você a possua. Então a gente recomenda, em especial, estudar a obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, em que ele explica, inclusive, como é que você faz os testes para saber se possui ou não a faculdade. Então o texto começa, inclusive, explicando como você testa em você mesmo para saber se você tem ou não a faculdade. E caso você possua, como fazer para usá-la da melhor forma possível, a seu benefício, a benefício da humanidade, evitando os percalços e tropeços que a mediunidade, como qualquer faculdade, pode ter. Você só vai poder saber tudo isso com conhecimento teórico. Sem teoria, você corre o risco de fazer um mau uso com todas as consequências que isso possa significar. Olha aí, pessoal, o estudo é essencial, não tem o que fazer. O dom mediúnico, né, se existe, não prescinde de um mapa para você saber como se direcionar. Falando até nessas práticas mediúnicas espíritas, nós temos observado que muitas pessoas vão ao centro e, em vez de estudar, até no lugar de estudar, elas assistem palestra, participam de alguma coisa e se contentam com isso, que, como você colocou, seria insuficiente, é preciso um estudo aprofundado. Mas, ao lado disso, está surgindo cada vez mais arraigado o hábito de você assistir a palestra, tomar passe, tomar água fluida, aquelas filas de pessoas, né, nesse tratamento, entrando e saindo semanalmente. Se você não vai, parece que você faltou uma obrigação religiosa, que você não passa bem. Algumas pessoas estão fazendo disso aparentemente quase um ritual. O que você poderia nos dizer a respeito disso? Primeiramente, eu acho que a pessoa que vai a uma casa espírita para só isso, é como você ir a um banquete e se contentar em provar a azeitona que esteja lá sendo servida como entrada. Eu só azeitona é pouco. Que a pessoa está extraindo muito pouco de uma doutrina extraordinária. Então, não é que ela vai ser punida por isso, ela está desperdiçando uma oportunidade de crescimento que lhe é dada. Porque se de alguma maneira ela teve acesso à casa espírita, ela ficou sabendo, porque alguém indicou, porque de alguma maneira ela foi conduzida lá, ela deveria tirar todo o proveito disso e buscar aprender o máximo daquilo que o Espiritismo pode lhe oferecer. Isso que ela está recebendo, como eu disse, é muito pouco. Se ela tem a chance de aprender muito, de crescer muito, de se renovar, de poder realmente se conhecer e mudar radicalmente a sua vida.
Então, por isso eu fiz aqui essa brincadeira. Ela foi no banquete riquíssimo, foi lá e só se contentou em pegar aquela azeitona da entrada ali do banquete, esquecendo que ela tinha muito, muito o que extrair de benefício para ela dentro da casa espírita. Olha o convite, né? Aprofundar. Nós vamos ter agora um rápido intervalo e voltamos em seguida. Fiquem conosco. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, amigos. Retornando. Nós, aproveitando a presença do nosso Cosme Márcio, nós gostaríamos de saber como ele entende essa utilização de uma porção de técnicas de tratamento de saúde, técnicas boas, eficazes, por pessoas boas, bem intencionadas, né? Reiki, cromoterapia, magnetismo com aquele gestual próprio, mas não dentro dos ambientes próprios para cada atividade dessa. Dentro da casa espírita, como se fosse, né, uma terapia propriamente espírita, doutrinária. Como é que nós devemos entender a aplicação dessas técnicas? Como é que a casa deve se posicionar e como é que nós, né, que chegamos até lá, devemos nos posicionar ante essas ofertas? Veja, cada casa espírita tem que ter muito claro quais são os seus objetivos, os seus propósitos, o que de fato ela pretende quando ela é constituída e está funcionando. Se você tem uma casa cujo objetivo é o ensino e a prática do Espiritismo, se este é o seu objetivo, é ali que ela se definiu no seu estatuto, as pessoas assim escolheram o que elas estão pensando em fazer naquela casa, ela vai ter que estudar Kardec para verificar que, do ponto de vista kardeciano, todo tipo de terapia espírita se envolve apenas em dois tipos, que é a prece, a oração e a questão da transmissão fluídica, do que acabou sendo chamado aí de passe. À medida em que você ora ou que você se concentra, uma pessoa pode ajudar outra a partir desse trabalho de melhorar a qualidade dos fluidos, que acabou sendo chamado aí de passe, embora Kardec não está muito preocupado com a nomenclatura. Mas você, pela prece, pela oração, pela convivência com os bons espíritos e pela ação fluídica, você ajuda a pessoa a enfrentar as suas dificuldades. Então, quando você vai estudar o que é o Espiritismo, essas duas técnicas são suficientes e bastam. Você não precisa mais do que isso, por quê? Porque qual é o objetivo fundamental do Espiritismo? É a educação da alma, a moralização da alma, o crescimento da alma. O corpo é um instrumento importante como ferramenta de trabalho, mas as diversas ciências do mundo oferecem as terapias para cuidar do corpo. Então, todas as terapias cujo objetivo único é o corpo físico, elas têm lugar nas mais diversas ciências do mundo, nos mais diversos consultórios, lugares específicos para isso. Então, se a pessoa definiu que a sua casa é casa espírita para ensinar e praticar o espiritismo, ela vai buscar, então, na orientação kardeciana, qual vai ser o seu objetivo fundamental, que é no ensino e na prática do espiritismo. Ok? Agora, aquelas outras casas, instituições que a pessoa escolheu, além disso, fazer outras coisas, ela tem que deixar isso claro, porque se a pessoa tiver interessado naquilo que não é propriamente a terapia espírita, é terapias de diversas áreas aí que estão aí oferecidas por outras ciências, por outras correntes do pensamento. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente ser coerente com os nossos objetivos, para deixar claro para quem está frequentando. Ó, eu estou aqui porque o objetivo aqui é estudar e praticar o espiritismo. Se a gente deixa isso claro, as pessoas elas sabem exatamente o que elas querem, o que elas buscam. Mas eu realmente concordo com o seu ponto de vista. Se você tem uma casa espírita cujo objetivo é o espiritismo, o foco fundamental dessa casa é o estudo e a prática daquilo que está dentro do espiritismo.
exatamente o conhecimento, o estudo para a transformação moral, com a oração e com a transmissão fluídica. Nada mais do que isso, porque o objetivo é a alma. Né? Veja que quando Kardec propõe a oração e mesmo o chamado passe, por que isso é proposto? Porque isso tem a ver com a transformação moral. Não é a preocupação fundamental o corpo, porque a qualidade dos fluidos depende do mundo moral da pessoa, dos sentimentos. A prece é um elemento de equilíbrio para nos sintonizar com os bons espíritos, para que eu possa mudar meus sentimentos, meus pensamentos. Então veja, mesmo a prece, os fluidos têm a ver com a mudança moral, que é um ensinamento espírita. Não é preocupação fundamental a cura do corpo. Para isso tem todas as ciências do mundo fazendo isso de acordo com as suas próprias teorias. Então veja que mesmo quando se fala na prece, na transmissão fluídica, o objetivo é sempre a alma. Porque a alma, quando se renova, quando muda seus sentimentos e pensamentos, ela produz bons fluidos, ela se sintoniza com bons espíritos que tem reflexo na saúde do corpo. Então, veja, o corpo é apenas uma consequência, mas não é o objetivo central na terapia espírita. Veja se eu entendi corretamente, então, na sua compreensão do assunto, na sua explanação, o que a gente parece que nota? Que essas terapias são boas, são importantes no seu ambiente próprio, né, ou divulgadas como não espíritas, terapias alternativas ao alcance de quem quiser, mas elas curam o corpo. Se você insistir no estudo, na compreensão das questões espirituais, na melhoria moral, né, na melhoria pessoal, você obtém a mesma cura ou a melhora possível, a saúde possível por si mesmo. Desde que os problemas corporais tenham a ver com essas coisas. Porque lembra, Kardec e os espíritos vão explicar que há doenças que são de desequilíbrio corporal apenas, que terão que ser tratado o corpo. Um contágio, né? Ela tem a ver com problemas do corpo. Tem várias doenças que, se você não fizer o tratamento biológico, não vai dar resultado. Agora, aquelas que têm elementos psicológicos, emocionais, essas sim. Porque essas representam um elemento da alma. Então, é claro que as emoções e os bons sentimentos sempre ajudam você no equilíbrio orgânico. Então, sempre benéfico você viver o mundo moral, porque isso se reflete na saúde do corpo. Claro que não vai eliminar aquelas doenças que têm outras causas, que você vai ter que atacar, mas vai te ajudar a enfrentar essas doenças. Também. Porque você vai ganhar calma, paciência, ajuda dos bons espíritos. Bom, tem estatística dizendo que a pessoa que se equilibra, né, ela enfrenta melhor e recupera mais rápido. Sim, né? Sim. Então, por isso que nessa sua questão é importante a gente ter muito claro qual é o objetivo que a Casa Espírita se propõe. Deixar isso claro para as pessoas que ali procuram, para que elas saibam exatamente o que elas irão encontrar. Bom, nós estamos quase com o nosso tempo esgotado, né? E nós gostaríamos muito, falando nesse processo de cura da alma, de acesso a conhecimento, da possibilidade de nós atingirmos por nós mesmos um nível de compreensão em que as energias superiores estejam ao nosso alcance, né, no movimento pessoal e próprio, e menos dependentes da imposição alheia de energias, nós gostaríamos que você nos contasse a respeito dos ambientes que você tem, do site que você tem de divulgação da doutrina espírita. Nós hoje, dentro da nossa Casa Espírita, que é o IDEAC, que é o Instituto de Divulgação, nós mantemos pelo menos 3 projetos que a gente gosta de divulgar, que é o projeto da Kardecpédia, onde você estuda Kardec, só Kardec, ali tem as obras todas de Kardec, o projeto do Kardec Play, onde você tem videoaulas explicativas da obra de Kardec. Nossa. Em que as obras de Kardec são explicadas em videoaulas para que as pessoas que querem conhecer Kardec com alguma explicação, ajuda, elas possam acessar, que é o Kardec Play. E por último, nós temos o projeto de explicação da obra de Kardec por meio de livros, que é o Kardec Books. A nossa intenção é criar mecanismos de explicação da obra de Kardec, além de fornecer as próprias obras. Porque tem muita gente que fala, a gente leu aqui, está precisando de uma ajuda. É aquela ideia do professor, né? Se não precisar, se os livros só bastassem, não precisaria também do professor. Então, você tem os livros e tem aquelas pessoas que ajudam explicando os livros de Kardec. Nossa, facilita nesses projetos bem. Kardec Play e Kardec Books.
Mas olha, muita gente não tem computador, como é que elas fazem? Essa é uma dificuldade hoje. O livro ainda ela adquire, porque o livro tem impresso. Já as videoaulas não tem jeito. Elas teriam que usar ou o celular, porque elas podem assistir do celular. Celular todo mundo tem hoje em sim. dia. Então, se ela tem o celular, ela pode assistir do celular. Como é que ela faria isso? Ela entra lá em Kardec Play, que lá explica como ela entra no site, porque celular dela que acessa a internet. Então, se ela entrar no site que acessa a internet no celular e lá digitar kardecplay.com ou .net, ela vai abrir o site que explica como é que ela faz para poder estudar as videoaulas. Nossa. Meus amigos, agradeço muito a bondade do Cosme, tão ocupado em vir trocar, divulgar seu conhecimento aqui conosco. Fiquem conosco, continuem nos mandando as suas questões, que nós estaremos aqui tentando, na medida do possível, buscar pessoas, né, que tenham conhecimento doutrinário para que todos possamos partilhar essa fonte de instrução e sabedoria. Muita paz. Prezados amigos, no Presença Literária de hoje, nós queremos destacar uma obra muito importante. Pensamento e Vida, de Emmanuel na Psicografia de Chico Xavier. É um livro pequeno, tem 125 páginas, mas muito profundo no que eles nos traz. Em mensagens simples, curtas, diretas, ele vem expor os problemas que os espíritos enfrentam, quer encarnados, quer desencarnados. Isso é muito interessante. O Emmanuel nos relata que essa obra específica ela é uma adaptação de uma cartilha utilizada no mundo espiritual. Determinado companheiro da Terra, que ele não diz o nome, mas diz que é um coração amoroso e bom, lhe pergunta se não há no plano espiritual uma obra que ele pudesse trazer que servisse também aos encarnados. E ele diz que sim, que há esta cartilha que é utilizada para a recuperação, regeneração daqueles seres que recém saem do corpo físico através do desencarne e precisam reaprender a sua função de espírito. Veja que coisa interessante. E claro que essa obra é adaptada para o ser encarnado. Ele coloca isso muito clara. E ele explica ainda que essa obra é uma orientadora de rota, ou seja, ela traz a discussão de caminhos a serem trilhados pelo espírito. No caso da versão terrena, pelos espíritos encarnados. No caso da versão espiritual, pelos espíritos na erraticidade, espíritos desencarnados. Interessante ainda que essa obra tem o mesmo nome, essa cartilha, no plano espiritual. Pensamento e Vida. Então, isso é muito interessante. O tema central da obra é realmente o pensamento. O pensamento como criador, o pensamento que plasma a nossa vida, os nossos caminhos, o nosso roteiro, que decide como vamos viver aqui na Terra. E ela tem no prefácio deste livro uma frase que eu vou me permitir ler aqui, que talvez seja basilar para o Espiritismo, é profunda, é eloquente, que define muito bem essa questão da importância do pensamento. Está logo na introdução do livro. Abre aspas. Nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso de milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Que coisa fantástica, né? Realmente impressionante esta frase, e ela resume muito bem o tema, o mote central desse livro. Vamos nos permitir falar de alguns capítulos, talvez a gente possa até folhear alguns aqui. Eu gostaria de citar o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 chama-se Espelho da Vida. Espelho da Vida, ele aborda a mente e seu funcionamento. Lembra que logo no início Emmanuel explicava que ele trata uma rota espelhando a nós mesmos, né? Coloca nessa frase também. É fantástico esse primeiro capítulo. Já só a leitura dele já vale a leitura, o estudo deste livro. E eu faço, leio com atenção e releio, estude. O segundo é a vontade. Aborda a mente humana
no aspecto do uso da vontade como agente de equilíbrio da nossa trajetória. O que equilibra a nossa trajetória ao longo da nossa vida encarnada e também do nosso desenvolvimento desencarnado é exatamente a vontade. Capítulo por capítulo ele se desenvolve. O capítulo 5, por exemplo, fala da educação. Como a educação, aquilo que Kardec tanto colocava, né? Espíritas, amai-vos, instruí-vos, educai-vos, né? Ele mostra a importância de nos educarmos e espalharmos a educação ao nosso redor. E aí vai, olha o nome dos capítulos: a fé, trabalho, associação, sugestão, entendimento, berço, família, filhos, corpo, saúde, vocação, profissão, sociedade, prosperidade, hábito, dever. Não deixem de ler esse livro e aproveitar cada capítulo. Da forma que ele está constituído, não é um livro para abrir ao acaso e se ler uma página, porque ele faz um crescendo de conhecimentos. Leia-os sistematicamente. Tenho certeza que vocês vão adorar, como todos os livros dessa série, que são realmente fantásticos. Fiquem bem. A Editora Espírita Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Reforma íntima, a evolução em fase regenerativa, de Abel e Adriana Gleiser, psicografando o espírito Caibar Schutel, é um dos seus últimos lançamentos. Temas do dia, como materialismo, sexualidade, depressão, família, mediunidade, apresentam um caminho seguro para renovação e felicidade. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br. O telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espíritas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo, ou através do e-mail wilson@adpr.org.br, ou do nosso telefone também, 32780961. O livro é composto de 9 capítulos, tratando de inúmeros assuntos da nossa atualidade, sob a perspectiva da doutrina espírita. Interessante que vocês procurem esse livro, disponível também na livraria Ponto de Luz aqui em Curitiba, ok? Um abraço.